religião dos oprimidos. Não é, Renato? Então não vou me utilizar aqui. Aqui a gente pode bater um papo, porque é um filósofo que eu até conheço um pouquinho. Eu gosto muito dele. Tá aqui meu nome agora, Zaratustra, né? Osara ou Zaratustra, né? Então, mas, como a gente está conversando aqui para um público que vai assistir, que vai tentar entender, quem foi Nietzsche? Ainda nessa perspectiva religiosa. Olha, Nietzsche é um outro divisor de águas entre a modernidade e a pós-modernidade. Por que a importância de Nietzsche só fez crescer nesses últimos tempos? Sobretudo na pós-modernidade, o pós-estruturalismo, os autores franceses, Foucault, Derrida, Lacan, todos eles. Né? Até o próprio Heidegger. Né? O Heidegger, o Heidegger tem um livro sobre Nietzsche. Ora, a figura de Nietzsche é crucial mesmo, na dissolução não só da filosofia clássica alemã, mas da religião, da perspectiva religiosa, que até então era muito forte na Alemanha e no mundo também. A crítica de Nietzsche ela é uma crítica, não é em nome do niilismo, como alguns dizem, né? Não é. É em nome de um outro humanismo, que ele chama do super-homem, que não terá as características do homem cristão. Entendeu? Na verdade, ele não é um iconoclasta. Ele não é um niilista negativo, no sentido de que destrói tudo e não aceita nada. É mentira. Há uma frase do Habermas sobre Nietzsche, muito importante, que diz: Nietzsche é um criptonormativista. Ou seja, ele defende uma visão normativa, né, do homem, da sociedade, mas não é explícita a visão normativa dele. Mas existe. Então, quando Nietzsche faz a crítica demolidora do cristianismo, da modernidade, da ciência, da própria filosofia, ele faz em nome de uma base normativa que existe no pensamento dele. E que ele propõe que venha substituir a modernidade e a religião, o cristianismo. A crítica de Nietzsche é um pensador que estudou muito a filologia grega, a filologia antiga. Estudou muito os mitos, a mitologia grega, os deuses da mitologia grega, Dionísios, o Apolo e etc. E há uma tese de Nietzsche, ainda hoje discutida, né? A tragédia. A origem da tragédia, que diz que o que constitui a natureza da arte é o equilíbrio entre o princípio apolíneo e o princípio dionisíaco. O que fez o cristianismo, mais do que o cristianismo, o que fez o judaísmo, o cristianismo e depois a cultura ocidental, acabou com o princípio dionisíaco da cultura humana. Né? Acabou, em razão de uma ética do sofrimento, da renúncia. Isso, daquilo que a gente já tinha dito, já né? tinha falado. Em razão dessa visão do Cristo crucificado, do Cristo vencido, derrotado e tal, Nietzsche diz o seguinte: por que aqui está doente a cultura ocidental? Porque há um adoecimento da cultura ocidental. Ora, esse adoecimento vem do fato de que produziu-se um enorme desequilíbrio na cultura entre o princípio dionisíaco e o princípio apolíneo. E o princípio apolíneo, sobretudo depois de Sócrates, passou a ser privilegiado. Esse princípio é o princípio da sublimação, da catarse, é o princípio da renúncia, da disciplina, entendeu? Do sacrifício, não é? Ascético, né? Ascético, da ascese, exatamente. Então, esse é um princípio de amortecer a vida, amortecer o prazer, a alegria. Né? A moral dos escravos. E aí se junta com a moral dos escravos. Porque a quebra do princípio dionisíaco levou também a essa moral de resignação diante dos mais fortes, a essa postura passiva, reativa, essa postura de quem não parte para o combate, né? Não procura combater e se afirmar, mas que reage, apenas reage. Não é? Então é como se os escravos não tivessem
personalidade própria, não tivessem uma essência humana própria. A essência deles é a inveja dos ricos. É a contraface, digamos assim, da força, da inteligência, da beleza, do poder e assim por diante. Como você diz, reativo. Não é? Então, isso fez muito mal à civilização ocidental, porque a tornou doente, né, mutilada, né, a tornou insuficiente no que diz respeito a esse princípio vital, né, princípio do prazer. Depois Freud vai falar no princípio da pulsão de morte. Né, e assim isso, ele pega um pouco dessa coisa do Dionisíaco e do Apolíneo, né? Ele diz assim, como é que uma civilização pode sobreviver apenas pensando na renúncia, pensando no sofrimento, né, pensando na sublimação? Ela vai se destruir, isso é Freud, ela vai se destruir, ela vai se autodestruir. É a história do mal-estar na civilização. Tem tudo a ver com a análise que Nietzsche faz da decadência do Ocidente, da decadência da civilização ocidental. Há uma doença muito grande que está levando a agonia dessa civilização. Zaidan, o que foi que Nietzsche encontrou, o que foi que Zaratustra encontrou quando desceu aos 30 e poucos anos da sua montanha? Diga-me, professor, a que ponto a melancolia faz se acompanhar das crises de enxaqueca? Tenho fases negras, mas quem não as tem? Elas não me dominam. Melancolia não é doença. É parte da minha natureza. Uma vida dominada por fases negras produz desespero. Desespero? Não. Talvez uma vez. Não agora. Não. Só estou grávido. Aqui. Minhas dores de cabeça são as dores do parto. Do meu novo livro. Que livro? Zaratustra. Um jovem profeta, cheio de sabedoria, coragem e verdade, decide instruir as pessoas. Eu estou lhe ensinando o Übermensch. O homem é algo que deve ser superado. O que você fez para superar o homem? O que o macaco é para o homem? Alvo de ridicularização ou objeto de vergonha? Justamente o que o homem é para o Übermensch. As pessoas se recusam a entender suas palavras e o profeta, percebendo que veio cedo demais, retornará à sua solidão. Portanto, como Zaratustra, eu vim cedo demais. Encontrou o povo. E se ele estivesse vivo hoje, o que é que ele encontraria? Se descesse da montanha dele e andasse pelas ruas de Candeias, de Boa Viagem? Ele morreria de tristeza. O que foi que ele encontrou naquela época? A maior crítica que Nietzsche faz à nossa sociedade é a questão do rebanho, da passividade, da imitação, da falta de coragem, de singularidade, de personalidade, de pessoas que se deixam amoldar, massificar, serem guiadas, digamos assim. A grande crítica, não só de Nietzsche, de outros, Ortega y Gasset, a essa civilização, tanto quanto à democracia e ao socialismo, é que se tratam de sociedades, de experiências, de escravos, de pessoas subordinadas, de pessoas heterônimas, de pessoas que não têm autonomia, né, não têm vontade, né, não têm desejo, e que se tornaram uma massa de manobra na mão de demagogos, na mão de pseudos líderes que fazem aquilo que querem com essas pessoas. Hoje ele morreria de tristeza, em razão do poder da indústria cultural sobre as massas. Hoje esse poder é 1000 vezes maior do que qualquer um outro. Não é? Porque ele é impessoal, ele não é uma pessoa, ele é um aparelho enorme, cultural, simbólico que nós temos e que é responsável por essa moral de rebanho, de carneiros, de pessoas massificadas, sem personalidade, sem vontade, sem nada que nós conhecemos, que são os consumidores, são os cidadãos consumidores da nossa... um tipo de gente que facilmente aceitaria um ditador, um salvador da pátria, não é? Não aconteceu, né? Como aconteceu. E aí, nesse aspecto, a religião ajudou muito, diga-se de passagem. A crítica de Nietzsche à religião tem tudo a ver, porque o que preparou essa massa,
esse rebanho, essa manada, foi exatamente a religião. E o Pentecoste, já nos anos 80, já estava fazendo o seu ninho. Já estava fazendo o seu ninho. Amor fati. O que é amor fati? Depois eu boto bem grande ali. O que é amor fati para Nietzsche? Contrapõe. O amor é o destino. Contrapõe a questão da sorte com o mérito da pessoa, né? E diz que nós não podemos prescindir e uma coisa até um pouco, como é o nome, estoica. Diz que nós não podemos ignorar, né, digamos assim, a ordenação do universo sobre nossas vidas. Isso é dos estoicos, você tem toda a razão. Que nossa vida, ela está dentro de uma engrenagem, de um plano, de um projeto cósmico que dá a razão de ser do que nós somos e do que nós fazemos. Que a felicidade é como aceitar esse amor fati. Quer ser feliz? Você não se revolte. Você não queira desobedecer, digamos assim, a esse ditame, que é um ditame cósmico. É como se o cosmos tivesse uma lei moral que influísse sobre os destinos individuais de cada um de nós. E o grande erro é querer se opor, se revoltar contra essa lei cósmica. Porque Nietzsche não é tão crítico com os deuses gregos e é tão crítico com os deuses o deus do cristianismo, porque ele ele até admira muitos gregos, né? É porque a cultura grega, ela não é uma cultura de escravos e nem de uma religião de escravos. É uma cultura de patrícios, ou de nobres, de aristocratas, senhores de escravos, que não precisam trabalhar para viver e que vivem reunidos numa assembleia para discutir as questões públicas. Nietzsche louva nos gregos esse espírito de independência, de autonomia, de coragem, digamos assim, né? E entre os gregos e o cristianismo tem a escravidão. Primeiro tem o helenismo, a formação dos grandes impérios, uma formação de súditos que, na verdade, são escravos, são aqueles dominados por Filipe ou por Alexandre e que viraram escravos, ou viraram pessoas dominadas pelo imperador daqueles grandes impérios. Aí chegamos no cristianismo, e aí você tem, entre os gregos e os cristãos, a questão da escravidão. E o grande problema do cristianismo para os judeus é que os judeus nunca aceitaram que os escravos dos romanos pudessem serem religiosos, serem fiéis, adeptos, confrades. Os judeus nunca aceitaram. E esse problema de abrir a religião para os escravos, os não-judeus, vamos dizer assim, os gentios, né? Foi uma das grandes razões da rejeição dos judeus a Jesus Cristo e ao próprio cristianismo. E aí Nietzsche tem razão quando diz, então o cristianismo é uma religião de escravos. Sim, porque não é dos judeus, não é de um grupo étnico, racial determinado, né? Curiosamente, os evangélicos fazem uma confusão dos diabos entre o judaísmo e esse cristianismo. Não é? Eles não entendem que o judaísmo é uma outra religião, que não aceita Jesus Cristo como Messias. E nem muito menos quem não é judeu. Isso. Quem não é judeu não se salva, não sabe não. Eles ou não entendem, que eu acho que são muito ignorantes também, ou eles confundem. Né? Porque jamais Jesus Cristo poderia ser aceito como Messias dentro do judaísmo. Eu fico até pensando, Zaidan, no dia que... Porque eles dizem que todo mundo um dia vai se ajoelhar perante ao cristianismo, né? Mas eu fico aqui me perguntando, aí eu pergunto a você, se o judeu se transformar em cristão, não acabou ele como nação, como tudo? Ele perde a identidade. Não perde totalmente a identidade? Como é que essa turma ainda acha que... Eles não vão fazer isso nunca. É mais fácil os cristãos converterem-se ao judaísmo do que eu conheço muito. Eu acho. Converteram. Mas o contrário não. O oposto de forma Mas assim, é uma coisa assim, tão absurda. Mas eu acho que são pessoas muito ignorantes, entendeu? E crédulas e que vão pela conversa dos outros.
Porque se eles conhecessem um pouco mais, eles veriam a enorme diferença que há entre judaísmo e cristianismo. O único laço que tem é o fato de Jesus ter nascido na Judéia, né, na região da como se chama? Galiléia, Nazaré. Samaria. Era samaritano, né? Ali, né? Mas e Moisés também ter sido. Moisés era egípcio, né? Depois Isso. Tem até um livro de Freud dizendo que ele era egípcio mesmo, né? Exatamente. Até o nome Moisés, que é vindo das águas. Então, como é que é possível, além desse pequeno laço, fazer a identificação religiosa? Não é possível. Há correntes no judaísmo que nem acreditam mais na volta do Messias. Porque eles vivem. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam em ressurreição, né? Os saduceus, né? E uma parte também se eu não me engano, de Israel, também não acredita nessa coisa de ressurreição, não. Porque Deus é uma coisa muito exterior mesmo. Para você ver como a coisa é mais complicada do que se imagina, né? Não é um facilitário que qualquer um pode acreditar uma historinha assim e sair repetindo por aí afora. Agora, essa coisa de dizer que Nietzsche morreu louco porque foi um castigo de Deus, né? Não, é ignorância. Não, Nietzsche morreu de uma doença hereditária. Nietzsche morreu de uma doença hereditária, a sífilis, que se manifestou na vida dele. Naquela época não tinha cura para sífilis como tem hoje. E a sífilis terminou atacando a cabeça de Nietzsche, o cérebro de Nietzsche. Nietzsche terminou assim um pouco, né, como é que a gente diz, né? Poucção, vamos dizer assim. O anticristo, ele já estava assinando o anticristo. Porque a sífilis atingiu o cérebro potente capaz de Nietzsche. Nietzsche perdeu a voz. Nietzsche era professor de filologia. Foi afastado da cátedra da Universidade de Basileia. Foi afastado. Levou um chute de Salomé. Aonde terá ido Deus? Eu lhes direi. Deus está morto. Nós todos o matamos. Você e eu. Deus o queimará no inferno! Após a morte de Buda, a sombra dele foi mostrada por séculos em cavernas. Uma horrível, tenebrosa sombra. Considerando o hábito das pessoas, deve haver cavernas, obrigado, há milhares de anos, onde a sombra de Deus é mostrada. Subjuguem a sombra no interior de vocês! Friedrich apresenta o Lilu Salomé, uma brilhante poetisa russa. Fascinante palestra destinada a tão poucos. Por que as pessoas o temem, professor? A verdade é algo medonho. Por que diz que Deus está morto e não que ele nunca existiu? O que você acha? Que Deus não é mais uma força a ser considerada. Uma interessante interpretação. Mas se Deus está morto, então tudo é permitido. Não há mais moral nem regras. Sem Deus, quem organizará nossa sociedade? Qual é a solução para sua proposta à Terra? De quais astros viemos para nos encontrar aqui? Auf Wiedersehen. Também tem esse problema grave. Foi rejeitado por uma mulher que era uma mulher lindíssima, muito inteligente. Muito superior. Não quis ele, né? Tem suas razões para não ter querido e só ser amiga dele. E depois veio o problema da doença que fazia com que ele tivesse uma dor de cabeça insuportável que não parava essa dor. Isso foi o que levou realmente ele a perder um pouco do juízo, como se costuma dizer, né? Mas nunca perdeu a genialidade, o fascínio, a profundidade da crítica. Tanto é que tornou-se o pai por excelência da pós-modernidade. Uma pergunta ainda nesse meio, né? A gente ainda, com Nietzsche ainda, mas Mircea Eliade, ele tem um livro chamado Sagrado e Profano, onde ele diz que não existe homem arreligioso. Não é como... Ele diz que antropologicamente todo homem tem religião, inclusive eu e você, que mesmo dizendo que é ateu e tal, mas que se chegar um momento mesmo e a gente estiver sozinho na sala e chegar o momento, a gente vai fazer uma oração. É possível isso? Oração em latim significa você desabafar. É a coisa do suspiro dos oprimidos. Por isso que a religião é tida como suspiro dos oprimidos. Orar, não sabia. Orar em latim é falar, é se expressar, é desabafar. É você colocar para fora todo o mal que lhe aflige.
Isso é literalmente orar. Né? Então é possível que até uma pessoa, até num momento de uma fraqueza, de desespero, de muita solidão, vá falar, vá colocar para fora, né, suas dores, né? Não vai dizer que vai pedir a salvação da alma, mas que vai se desabafar, vai. Não tem. Ora, a confissão não é outra coisa. A confissão é um desabafo do crente perante um ouvido que é o ouvido do padre. Hoje se permite a confissão sem padre, uma confissão diretamente para Deus na igreja. Hoje já se permite isso. Se confessar não é outra coisa. É abrir seu coração, é externar seus fantasmas, né? Aquilo que lhe aflige o peito. E você precisa, de alguma maneira, botar para fora. Você não pode ficar com aquilo dentro de você. Você tem que botar para fora. E aí vem a expressão, orar. Orar é isso, não é outra coisa. Uma pergunta de curiosidade, porque sabe que eu sou teu fã mesmo, né? De 1000 anos. E tomara que a coruja de Minerva, ô Deus, dê muitos anos a gente. Mas assim, quando tem uma dor, uma coisa ruim, uma tristeza muito grande na sua vida, a quem você recorre? A ninguém, não tem a quem recorrer, não. Eu choro, como se diz, né? Choro, fico deprimido. Mas já chegou a perguntar a Deus por que tu não me responde? Deus do jeito que está aí, eu não aceito. Mas que idade foi isso? Isso foi na adolescência. Na adolescência, eu estudava no colégio presbiteriano, né? Muito bom, sinal. Meus professores eram alguns evangélicos, mas eram livre pensadores. Permitia que os alunos pensassem, falassem, escrevessem na sala de aula sem problema nenhum. E foi quando eu tive conhecimento dos primeiros filósofos, uma revista semanal chamada Super Interessante, que tinha uma matéria sobre os filósofos da época. Foi quando eu tomei conhecimento pela primeira vez da existência desses pensadores. Sartre, isso não foi, Strauss. Mas levou um choque ou essa mudança foi espontânea? Pois é, aí foi misturando aquela rebeldia da adolescência, né? Sem causa, como se diz, com a filosofia. Foi quando eu comecei a ler pela primeira vez, eu li um livro de Sartre, As Moscas, me lembro bem. Depois eu fui procurando outros textos. E aí, naturalmente, que uma coisa se fundiu com a outra e foi produzindo um ateísmo mais fundamentado. De uma família religiosa, você vem de uma família católica apostólica romana, daquele movimento de leigos ainda chamado Focolare, daquela uma italiana, não é o nome da danada, esqueci do nome dela. Mas não chegou, mas não teve discussão dentro de casa a respeito disso. Não, meus pais nunca foram. E tu também é uma pessoa mais reservada, né? Não chegava a grupo de jovens, a gente se reunia e discutia, né? À noite, no geral. Eu fui de uma geração que ainda os jovens se reuniam em praça para conversar, trocar ideias e tudo mais, fazer planos. Né? No colégio, por exemplo, havia os grêmios. Eu tive uma grande participação nos grêmios escolares, estudantis. Ora falando. Marx também deu uma empurradinha, né? Marx já veio depois. Marx veio para empurrar mesmo. Na faculdade, já veio na faculdade. Mas para empurrar mesmo, para o ateísmo. Quando eu entrei na faculdade, minhas paixões filosóficas não era Marx, era Sartre. Sartre ateu, a primeira fase do existencialismo. Kant, com a teoria do conhecimento. Kant tem que estudar Kant, né? Para você e para os outros, todos você tem que estudar Kant, né? Depois Hegel. Né? E através de Hegel, na filosofia da história e da dialética. Difícil, brincadeira não. Mas eram fragmentos, que eu tinha um livro de fragmentos de Hegel. Textos dialéticos de Jaci Menezes, eram fragmentos. E através de Hegel e da filosofia da história de Hegel, eu cheguei a Marx. O Marx que eu conheço, vou dizer qual foi, no início, durante esse período. O Marx humanista, do livro de Erich Fromm, que é uma grande figura. Uhum. Meu encontro com Marx e Freud, e o Marx da editora Abril. Foi a primeira vez que eu tive um livro, texto de Marx. É engraçado como antigamente os jovens mais jovenzinhos já conseguiam ler. Disseram até que a Hannah Arendt ela leu Kant
Acredito. Com 12 anos, 13 Não anos. sei se entendeu, não. Mas a turma fala, né? Mas leu, né? Mas leu, né? Talvez porque as gerações elas vêm mudando muito. Muito. Nesses últimos anos, né? A minha geração era uma geração... Os professores de história tudo bombado hoje. Hoje é de academia, de academia. Tudo na música, tudo na dança e tal, para estimular a moçada. Era diferente, né? A nossa geração era uma geração precocemente envelhecida, digamos assim. Em razão de preocupações com a sociedade, de preocupações com a vida, com a filosofia. Né? E isso fez com que realmente a gente ficasse adulto muito rapidamente. Quando eu entrei na faculdade, eu já era um velho, assim, do ponto de vista espiritual. Né? Me preocupava muito com essas questões. Mas uma seriedade. Essas questões filosóficas. Eu lia muito, estudava muito. Eu passava o dia estudando na Universidade Católica. Nós tínhamos uma sala para estudar. Nós, alguns alunos, né? Todos não. Para a gente ficar estudando lá. Nossas bibliotecas pessoais ficavam na universidade. A gente guardava o livro na Universidade Católica, que era para emprestar também aos colegas que chegavam à noite cansados e não tinham acesso aos livros. A gente emprestava os livros para eles lerem também. Então a gente teve o ócio, chamado ócio produtivo, de poder viver estudando, lendo esses livros todos. E, naturalmente, isso tinha que fazer algum tipo de efeito na cabeça da gente. Falando em seriedade, a gente volta daqui a pouco com o Nietzsche também. Mas, como eu vou editar também algumas coisas, mas é uma coisa que eu me pergunto, essa seriedade, a tua aula é uma aula apaixonante, né? Tanto é que a primeira vez que eu vi foi no auditório da Católica. Muita gente já tinha me preparado, né? Hoje tu vai ver um cara chamado Michel Zaidan, inclusive meus professores e alguns alunos. Hoje vai ter uma aula do professor Michel Zaidan. E aí eu vi um monte de professores nervosos diante de uma plateia. Não sei, mas eu senti os outros nervosos, mas você estava muito à vontade, né? Várias vezes vi com muitos professores. E essa coisa é engraçado, como eu te conheci. Sim, quando eu chegava no auditório, aí dizia, veja, Michel Zaidan não vai tocar numa folha, nem vai abrir nenhum livro para citar nada. Aí se confirmou, né? Eu dizia, mesmo, que coisa incrível. E o pior é que você saía da cadeira, onde estava ali, naquela mesa, com flores, com água, com café, com tudo, se levantava e ia conversar com a gente lá no meio, né? Assim, numa espontaneidade e num domínio absoluto da matéria. Só que depois de ter tido várias aulas contigo, eu fui para um mini curso teu. Eu sei que quando eu fui entrar na sala, que estava lotada, eu olhei para ver se tinha um lugar para mim, só que eu não estava achando. Aí, como você estava no meio de uma explicação, e você fez, meu filho, ou entra ou sai. Eu fiquei com ódio. Aí, na hora, eu disse, eu saio, pela sua gentileza, eu saio. Eu saí. Só que eu vi que realmente eu demorei para entrar. Mas como é essa... Porque tinha gente que também dizia, cuidado que ele também é muito austero. Se conversar na aula dele e não sei o que lá, ele vai entrar, viu? Então, como era isso? Olha, Paulo, eu já fui um professor muito mais carrancudo do que me tornei, né? Quando eu comecei a minha docência na universidade, em 1975, na Universidade Católica, eu era um professor muito mais austero, muito mais duro do que sou hoje. Mas é porque eu achava que os alunos tinham que chegar até o meu ponto, até a minha compreensão das coisas. E era impossível isso. Eles estavam aprendendo. Eles jamais poderiam se igualar, digamos assim, ao professor que tinha estudado já bastante. Então não podia ser a mesma coisa. Então eu fui mudando. E quando eu vim da Universidade Federal da Paraíba, depois eu fui para a Universidade Federal da Paraíba, quando eu me mudei para a Universidade Federal do Recife, eu mudei por completo. Porque foi também que aí veio a influência da Escola de Frankfurt, eu passei a usar na sala de aula cinema, música, teatro, literatura. E aí foi na primeira entrevista que tu me deste, tu disseste que abriu, né? Mudou completamente tudo.
eu passei a ser uma pessoa muito mais tolerante, mais flexível, entendeu? Mais aberto para as experimentações dos alunos em sala de aula, a ponto de ter feito vários livros com o trabalho dos alunos, acho muito dos lindo próprios isso. alunos. Acho muito Eles lindo são isso. relíquias, são Isso. verdadeiros relíquias. Acho muito lindo essa parte. Mas isso foi um aprendizado. Isso foi um aprendizado longo, diga-se de passagem. Longo. E eles ficavam muito orgulhosos de ver essa união do professor e o aluno ali no livro, né? No livro. Pois é, você não imagina o que significa para um aluno do curso de graduação ter o seu nome publicado num livro, né, numa revista, por exemplo, ou num jornal, porque eu levei os artigos para os jornais. Então você não imagina o que é o aluno ver o nome dele em um suplemento cultural do Jornal do Comércio, um ensaio enorme. Então eu fiz com o Emmanuel, fiz com várias outras pessoas. Marcos André, muita gente. Zaidan, voltando um pouquinho para Nietzsche. Se a gente ainda consegue colocar Freud e o materialismo histórico, mas como? Aí é uma pergunta minha mesmo, pode ser até boba, mas como dá para se utilizar Nietzsche e o materialismo histórico? Ou uma coisa exclui a outra? Ou como se... Acho difícil. Vamos falar em revolução. Usar Freud e o materialismo, sim, porque a escola de Frankfurt é um projeto dela, esse projeto. Agora, Nietzsche, não. Porque Nietzsche é um filósofo, primeiro da morte do sujeito. Foi ele. Não, ele é da morte de Deus. Quem é da morte do sujeito é Foucault. É da morte de Deus. O problema de Nietzsche é a concepção nominalista e retórica que ele tem da história. E o relativismo também que ele tem em relação à esfera dos valores também. O marxismo é uma teoria do conhecimento realista, não é nominalista nem neonominalista. E acredita firmemente de que o socialismo é superior ao capitalismo. Não tem essa visão relativista que Nietzsche tem da moral, por exemplo, né? Marx não tem essa visão de que o poder do mais forte é o que vale, é realmente a ética, né, verdadeira. Não tem. Pelo contrário, em Marx, o poder do mais fraco é que tem que predominar através da revolução, do partido, do sindicato, da luta de classes e assim por diante. Nietzsche não. Nietzsche não acredita nisso, não. Nietzsche acredita do mais São aulas diferentes. Aliás, não há propostas. Quando você está dando uma aula, você jamais utiliza Nietzsche e Marx. Não dá, né? Não dá. Sabe por quê? Porque a moral de Marx é a do escravo. A moral de Nietzsche é a do senhor. Entendeu? Não tem como fazer essa conciliação. Porque Nietzsche não gosta de massas. Não gosta de ele classes faz até uma sociais. crítica, né? Ele critica o socialismo. É verdade. Nietzsche tem embutido uma espécie de darwinismo social muito grande. A gente não quer aceitar isso, mas tem, né? Quando eu leio a Genealogia da Moral, eu sinto isso. Que é onde ele diz que na natureza a relação de poder está em tudo que é canto. E é da natureza do mais forte matar o mais fraco. Vencer, derrotar o mais fraco. Se ele não fizer isso, ele se trai enquanto ser. Ele diz isso. Por isso que a crítica do cristianismo é arrasadora nesse aspecto. Né? Ora, Marx é o contrário. Para Marx, a moral é a moral do mais fraco e a moral dos escravos, dos dominados, dos derrotados ao longo da história. Então, tentar fazer essa conciliação de Nietzsche com Marx eu acho muito difícil. Agora, Foucault tentou, né? Porque, se eu não me engano, Foucault colocou... Como suspeitas, são mestres da suspeita. Mestres da suspeita, não é isso? Certo. Do ponto de vista metodológico, né? Assim, tentou colocar Lévi-Strauss. Tem um texto dele chamado Freud, Marx e Nietzsche, mestres da suspeita. Mas é a questão da crítica de Marx à ideologia, entendeu? Da crítica de Marx à economia política burguesa, da crítica de Marx à alienação. Né? É mais nesse sentido. E, claro, também a crítica de Marx à religião, que ele foi um crítico da religião também. Né? E Nietzsche, o maior crítico dos críticos, ele não tem nem se fala. E Freud também. Freud também foi um crítico. O crítico da civilização ocidental, né? Um crítico da
da violência, da morte, da destruição, da renúncia, do sofrimento, que é a causa da civilização, é a origem da civilização. Quando Foucault une essas três grandes figuras, une da perspectiva da crítica da ideologia, da crítica da moral, né, da crítica da sociedade, da crítica da alienação. Ele vai mais para o particular, né? Ele não entra na questão política assim, propriamente dita, da luta de classes, do proletariado, da revolução. E ele acha que tudo isso é mito, na verdade. Né? É engraçado não aceita nada. Que eles chamam mesmo de mestres da suspeita, né? São os mestres da suspeita. Eu acho que o título é esse. Eu vi também isso em vários lugares. Em vários lugares. É um ensaio. Bem, pessoal, 1 hora aqui conversando com Michel Zaidan. Michel quer falar alguma coisa sobre seus livros. Eu sei que você está lançando vários livros. Eu queria que você dissesse aqui, porque é tanto livro que eu acho que tu nem tem de cabeça aqui, né? Olha, os livros que você está lançando. Os livros que eu lancei são livros do ano passado. Eu passei o ano passado, como o Paulo me passou, trancado dentro de casa, dando aula pelo computador. Até a minha companheira passou uns 3 ou 4 meses para botar o pé aqui dentro. Com medo, como ela ainda continua, diga-se de passagem, com medo de sair de casa. Diga-se de passagem. Né? Então, os livros são produtos do isolamento. É uma espécie de catarse, digamos assim, né? De superação das minhas angústias. O inferno são os outros. O inferno são os outros. Ele trata de quê? O inferno são os outros trata dessa mixofobia, dessa ideia de que as pessoas não podem se encontrar umas com as outras. Que a origem do mal é a sociedade, é se encontrar, se misturar com as outras pessoas. Então, eu usei essa frase da peça de Sartre, uma peça de Sartre, chamada Huis Portas Fechadas, onde ele diz isso: o inferno são os outros. O inferno são os outros porque são os outros o princípio da doença, do mal. Né? Então, a gente, se quiser se preservar da contaminação, tem que evitar os outros. Agora, quando você leva isso para o lado social, é mais grave ainda. Porque sabe quem são os outros? Os pobres, os miseráveis, os velhos, os idosos. São esses. Essa classe que a própria elite despreza, né? Despreza. Verdade. Nesse livro ainda, você fala sobre a necropolítica de Tem vários ensaios que se fala da necropolítica e da biopolítica também. Que está sendo usada, desse passagem, nesse governo. Não é? Qual é o outro? O outro é sobre a Escola de Frankfurt. Na Escola de Frankfurt. 9 lições sobre a Escola de Frankfurt, que foi o curso que eu dei na pós-graduação de Direito. Teve um curso também que você fez online, há pouco tempo. Sobre o Walter Benjamin. Foi o Walter Benjamin. Mas esse livro já existia. Esse livro não é produto de agora. Esse livro já tinha sido publicado antes. Entendeu? Então, o roteiro do mini curso foram 5 dias. Era mini curso, a palavra que eu estava procurando. Pronto, o roteiro do mini curso é o livro do Benjamin, que foi um mini curso de verão dado na Universidade Federal de Pernambuco há uns anos atrás, não sei quantos anos. O Centro de Educação. Aberto, público. Esses livros estão na estante virtual, e-books. Esses livros, eles estão à disposição das pessoas nas chamadas lojas virtuais das editoras. As editoras agora não estão vendendo livros nas livrarias, não. Elas querem que as pessoas comprem pela internet. Então tem as lojas virtuais, tanto da editora colaborativa, quanto da editora, chama-se Brasília Publish, são as duas de Paraná. Né? Mas aqueles que quiserem podem mandar pela o Face, mandar um pedido para dar um jeito de mandar esses livros. Ou mandar um e-book, porque tem. Dos dois tem. De graça. Sem pagar nada. É mesmo? Olha aí, pessoal. Pessoal, eu vou também fazer outra entrevista sempre com o Zaidan. E, lógico, vou falar com outras pessoas, mas eu tenho muita coisa a perguntar, porque é uma verdadeira aula estar aqui com ele. E essa gentileza toda, 1 hora aqui, numa segunda-feira de carnaval, ele já cansado de batalhas, de aulas. Tá bom, pessoal. Aqui
Michel Zaidan, e eu vou... Michel, qual seria um livro para se iniciar? A filosofia? A filosofia. A história de Sofia. Ou então o livro da Marilena Chauí, Confite ao Filosofia. Então, Excelente. Eu entrei com ela, Ou sabia? o livro que eu usei no meu curso de graduação, Introdução à Filosofia, que é de Gerd Bonheim. Uma introdução à filosofia. Ótimo. Eu vou procurar e coloco aqui. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Você sempre tão atencioso comigo aqui. E eu nem mereço isso, mas estou aqui pertinho de você. O que eu puder fazer para lhe ajudar em qualquer projeto, pode contar comigo. Pode ficar sabendo disso. Obrigado, Zé. Obrigado mesmo, querido. Companheiro de viagem, certo?